Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Tô arrumando aqui, ó, pra ficar centralizadinho. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Boa noite, Tati. Tudo bem? É isso aí, estamos entrando para mais uma live de quinta-feira. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite. O tema da nossa live de hoje é por que o meu filho não dorme. O mega problema que nós temos logo depois que essa criança nasce, né, principalmente, mas que muitas crianças durante também o seu desenvolvimento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, as crianças continuam sem dormir. E a gente continua tratando isso como algo normal, né? Se normalizou e a gente vai falar sobre isso hoje. Para você que não me conhece, muito prazer, que bom que você está aqui. Meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, sou educadora parental e eu ajudo mães, né? A fazer os filhos obedecerem, sem bater, sem gritar, sem enlouquecer, tá bom? E esse é o Papo de Mãe. Esse vídeo aqui, ele também vai para lá no YouTube, tá bom? Para quem gosta de assistir o vídeo mais rápido, mais acelerado, eu sempre disponibilizo esse vídeo lá, logo depois que eu termino a live aqui. E ele também fica aqui no nosso feed, tá? Gravado para você assistir, rever, enfim, às vezes as pessoas pegam no meio do caminho, não conseguem dar sequência. Então fica gravado no feed para que você possa rever e ver quantas vezes você quiser, tá bom? Então é isso. Clica aqui, ó. Quem estiver aqui ao vivo, ó, clica aqui na setinha e envia essa live para aquela mãe que tá desesperada, que o filho não dorme, que já fez de tudo, não sabe o que fazer e precisa aí de algumas reflexões e a gente vai, algumas informações também, e a gente vai trazê-las todas hoje aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Por que, né, eu vim trazer hoje esse tema para vocês? Por que falar de sono infantil? Porque o sono, eu quero dizer aqui para vocês que o sono, ele é uma das nossas necessidades fisiológicas, tá bom? Ninguém consegue viver sem dormir. Como ninguém consegue viver sem comer, também é uma questão fisiológica, né? A gente precisa se alimentar. Como também ninguém consegue viver sem fazer as excreções, né? O xixi e o cocô. Ninguém consegue viver. São questões fisiológicas. E o sono também é uma questão fisiológica. Mas dentro da nossa sociedade hoje, ele vem sendo cada vez menos importante. Então aí as pessoas vêm com aqueles discursos, né? Eu durmo só 4 horas por noite e tô bem. E não se dá o direito, muitas vezes, de descansar, de dormir. Então, o que acontece, né? É que a gente vai negligenciando a importância do sono na vida dessa criança. E isso começa por nós também, né? Nós não nos permitimos descansar, nós não nos permitimos relaxar no momento, nem após o almoço, nem dormir um pouquinho mais no final de semana. E a gente sempre tem que estar ocupada e produzindo, né? Essa é uma cobrança que nós temos hoje no nosso mundo moderno e ele é ainda maior em cima das mulheres, porque nós temos várias funções e várias demandas dentro de casa e fora de casa. Então essa necessidade, né, e essa cobrança que nós mesmos também fazemos, né? Que tem que estar com a casa arrumada, que tem que estar com a comida feita, que a criança tem que estar sempre ali em ordem, com tudo feito, com tudo em ordem, agradando todo mundo, né? Todo mundo feliz com a gente, com o nosso papel que a gente é designado a desempenhar na vida de cada um. Então, essa cobrança nos leva à exaustão. E nós cada vez mais estamos mais cansadas e olhando menos para o descanso. E isso também acontece com os nossos filhos, tá? É importante a gente falar de sono infantil, porque a partir do sono
né? Que essa criança ela vai abrir espaço para novas sinapses durante o sono, né? Então vamos imaginar que assim, o nosso cérebro ele é feito de várias sinapses neurais, né? Essas sinapses elas já nascem, né? A criança nasce em torno de 2.000 sinapses já ali nas primeiras semanas de vida, dentro da barriga da mãe, tá? Elas já começam a se formar. Por isso que a gente fala, e hoje é comprovado, que dentro do útero da mãe, esse bebê, essa criança já começa a fazer essas sinapses, entendendo tudo que já está acontecendo e percebendo tudo que já está acontecendo do lado de fora, através dos sons, através desse campo emocional da mãe, que esse bebê já está conectado. Então essas sinapses elas já são formadas, tá? A partir de quando essa criança nasce, que aí começa um bombardeio, né, de novas experiências, de novos estímulos. Então, por exemplo, antes ele dentro do útero estava numa temperatura adequada, né? Ele não usava roupinha, ele se alimentava ali pelo cordão umbilical, ele tinha tudo que ele precisava na hora que ele precisava. Quando ele sai, ele tem o mundo todo para descobrir, né? Então ele tem as roupas, ele tem uma temperatura diferente, ele tem uma luz que ele não sabe de onde vem, ele tem sons diferentes, ele tem agora o cheiro, né? Então, ele agora tem que se alimentar. Então, veja bem, quantas coisas que esse bebê precisa aprender e se descobre, né, no mundo totalmente diferente do que ele tinha, que a gente chama do ambiente intrauterino, né, dessa mãe. Então, é importante a gente dizer que dentro do útero da mãe, esse bebê ele já dorme, né? Ele já tem períodos que ele está mais dormindo e que ele está mais ativo. Então isso já é fisiológico do bebê desde o útero da mãe. E é importante a gente entender isso para a gente perceber a importância disso. Porque quando esse bebê começa a se desenvolver, ele nasce, ele começa a formar novas sinapses a partir desses novos estímulos que ele vai recebendo, ele precisa do sono para se restabelecer. Então, por exemplo, a criança acordou, né? Ela tá, a gente chama de zerada, né? Com a bateria cheia. A partir que o dia vai acontecendo, ela vai absorvendo vários estímulos diferentes, várias percepções, né? Por meio dos seus sentidos, né? Que é do olfato, do tato, do paladar, de todas desses estímulos, né? Da audição. Então, essa criança começa ali a fazer novas sinapses, entender as coisas, e aí ela absorve tudo aquilo. Durante o sono, o que acontece com o cérebro, né? Ele dá uma rebobinada na fita, ele pega todos aqueles aprendizados que aquela criança teve durante aquele período que ela ficou acordada, e ele forma novas sinapses, para dar o quê? Uma esvaziada, encher a bateria, para que quando essa criança acorde, ela tenha espaço novamente para fazer novas sinapses e aprender diversas outras coisas. Então, por isso que quando a gente fala que o bebê precisa dormir para se desenvolver, é nesse sentido, porque ele precisa dar uma esvaziada, né? Para depois ele encher de novo com coisas novas, com aprendizados novos, que ele vai ter durante aquele novo período, aquele novo dia, né, que ele vai ficar acordado. Claro, conforme a criança vai crescendo, vai aumentando os períodos que ele fica acordado. Isso já é uma necessidade, né, do bebê, e já é algo fisiológico. Ele vai conseguindo ficar mais tempo acordado. Então, mas é importante que a gente vá regulando esse período entre acordado e dormindo, né? Que são os períodos das sonecas, que a gente chama, para que essa criança venha continuar tendo aprendizado, né? E a oportunidade também de aproveitar coisas novas e de aprender também novos estímulos. Então, quando a gente fala que a criança precisa dormir, ela precisa dormir. E infelizmente hoje, mediante essa correria que nós temos, esse dia a dia agitado, nós não dormimos, nós não conseguimos descansar, a gente acha normal. E é algo, gente, extremamente preocupante, tá bom?
Deixa eu só... Ah, não. Deixa eu só verificar uma coisa, gente. Só um minutinho, peraí. Agora foi. A bateria do meu celular tava acabando. Eu trouxe o carregador e não tava conectado ali. Então é isso, gente. O bebê, ele precisa dormir. Ah, Gabi, quanto tempo o meu bebê precisa dormir? Depende da idade que o seu filho tem, tá? Então depende muito. Mas a partir ali de recém-nascido, essa criança ela vai fazer entre 5 e 6 sonecas por dia. E esses períodos de acordado vão aumentando conforme essa criança vai crescendo. E, por exemplo, uma criança ela vai fazer soneca em média até 4, 5 anos de idade. Algumas crianças tendem a eliminar essa soneca mais cedo, outras crianças mais tarde. Mas é importantíssimo. A gente mesmo, quando dorme, né? Tirar uma sonequinha depois do almoço, a gente não se sente mais disposto, né? Eu me sinto muito mais disposta. Eu fui uma criança que fui criada com soneca. Então, assim, eu me sinto muito mais disposta. E, assim, não é assim, dormir 2 horas, tá, gente? É fazer uma sonequinha ali de 30 minutos, 20 minutos, já é o suficiente, tá? Pra dar uma carregada na bateria. Então, é importante que a gente faça... tenha esse hábito, né? Para que também a gente seja exemplo para o nosso filho de que, olha, mamãe também descansa, papai também descansa, para a gente poder depois brincar mais. Então é importante que a criança também tenha esse estímulo. E é muito importante a gente descansar, a gente dormir. Quando a gente dorme, a gente dá um aviso, vocês sabiam, para o nosso inconsciente? Quando a gente dorme, a gente tende a procurar as melhores respostas para alguns desafios que a gente vem enfrentando logo depois de um sono, porque a gente dá uma desligada ali, né, no córtex frontal e a gente consegue depois reavaliar melhor as situações, porque isso traz mais clareza pra gente. Então é importante também que a gente faça uso do sono. O sono é recuperador, é restaurador e para as crianças é importantíssimo. Então esse papo de que, o meu filho com 20 minutos já tá bem. Minha filha não dorme mesmo, já desisti, fica acordada. É importante a gente perceber, porque aquele comportamento desafiador que o seu filho pode estar tendo, sendo com agressividade, seja com muita birra, com muita negativa, ele pode estar sendo intensificado por conta da falta de descanso, por conta da falta de sono. Ele não é o único fator, né? Existem outros fatores que levam a esses comportamentos, né? Que agravam esses comportamentos. Mas a falta de descanso, a falta de sono, deixa a criança muito mais, né? Com cortisol, que a gente chama, né? E a criança fica muito mais agitada. E isso tende, né? Quando ela leva uma negativa, quando você fala que não pode comer doce, quando você fala que nós não vamos assistir o desenho agora, a criança já está muito irritada, porque ela está sem dormir. É incrível, tem crianças, gente, o meu filho é uma criança, quando ele está sem dormir, ele está acostumado com as sonecas dele, bonitinho. Ele faz uma soneca agora ainda, né? Ele tem 3 aninhos, mas... quando ele fica sem dormir, ele tem um comportamento totalmente diferente. É a mesma coisa quando ele fica sem conseguir se movimentar. Então, por exemplo, uma vez nós fomos pra praia com todos os meus sobrinhos e tava chovendo. Nós não conseguimos sair para ir pra praia todos os dias. E tiveram alguns dias que a gente ficou dentro de um apartamento com 5 crianças. Então, você imagina, né? Como que acontece o negócio. Mais uns 6 adultos. E as crianças estavam assim irritadas. Mas por que isso acontece? Porque as crianças precisam se movimentar, as crianças precisam de espaço. Isso é uma forma das crianças depois se concentrarem melhor. Em algumas escolas isso é usado até como metodologia de ensino. Primeiro a criança sai, faz atividade fora da sala de aula, se movimenta, mexe o corpinho, libera um pouco daquela adrenalina, solta o corpo
para depois voltar para dentro da classe e fazer uma atividade mais introspectiva, seja pintar, seja uma colagem, seja algum outro trabalho, seja uma leitura. As crianças tendem a ficar mais calmas, porque elas também têm essa necessidade que é inata de qualquer criança, que é de se movimentar. A mesma coisa do sono. A criança precisa dormir para ela conseguir depois reagir melhor aos estímulos, receber melhor aquilo que você vai falar, aquilo que você vai ensinar, né? Vivenciar melhor as experiências que você vai trazer para ela, seja ir no mercado, seja ir fazer uma tarefa, seja ajudar a mamãe a fazer a janta. Qualquer tarefa que for para a criança, qualquer coisinha é importante, tá? Então é importante a criança vivenciar esse período de descanso e a gente não negligenciar isso, não achar que não dormir tá tudo bem. Não tá tudo bem, a gente precisa ver isso. E justamente a gente precisa nessa série, né? Nessas séries que eu vou fazer dos porquês, eu quero dizer que é importante a gente agir como detetives, né? Então, por quê? Por que meu filho não dorme? O que acontece com ele que ele não consegue relaxar? Por que ele não consegue se entregar para o sono de forma voluntária, já que o sono é algo fisiológico e algo importante, que todo mundo dorme, todo mundo precisa dormir? Por quê? Né? Então é importante a gente agir, a gente perceber determinadas situações com interesse, né? Numa perspectiva realmente de detetive, de querer resolver aquela situação. Não falar, tá tudo bem, então ele não dorme. Eu também não durmo muito bem. Puxou o pai. Puxou a mãe. Puxou a avó. A avó não dorme, então puxou a avó. E aí a gente começa a criar histórias que a gente tira do sovaco, talvez, para justificar algo que tá sendo ali, não tá sendo visto, né? Não está sendo dado a atenção necessária. Então a gente está aqui hoje para isso, tá bom? Por que uma criança que dorme ela se desenvolve melhor? Justamente porque ela tem essas sinapses e esse cérebro mais limpo, mais eficaz. E ela absorve melhor os novos aprendizados. Não só na escola, tá? Mas uma criança que dorme bem, ela come melhor. Ela tem todos os movimentos de excreção melhores, porque ela tem aquela rotina cadenciada, então o intestino dela já funciona, já sabe a hora de fazer cocô, a hora de fazer xixi, já tá tudo, principalmente de cocô, né? Mas já tá tudo ali alinhadinho, porque essa criança tem hora para dormir, tem hora para descansar, tem esse organismo naquele momento, ele sabe que ele vai dar uma relaxada, uma esvaziada para encher de novo aquela bateria. Então é importante que a gente saiba que sim, a criança que dorme melhor, a criança que consegue fazer as sonecas, a criança que... Não tô falando de crianças de 2 meses que já dormem 12 horas à noite, tá? Mas é importante a gente saber que as crianças que têm uma qualidade de sono e conseguem fazer as sonecas e dormir o suficiente de acordo com a idade delas, sim, elas se desenvolvem melhor como um todo, tanto neurologicamente, tanto a forma motora, tanto a forma de compreensão, né, de aprendizado. Então, sim, as crianças precisam dormir e a gente precisa olhar para isso. E nós não valorizamos esse período de descanso justamente porque a gente precisa sempre produzir. E a gente cobra as mesmas coisas dos filhos. A mesma coisa. A gente está o tempo inteiro querendo que o filho aprenda mais. Então, assim, eu posso colocar ele um pouquinho mais cedo na cama, mas depois de passar 10 horas numa escolinha, ele ainda vai para natação. Chega em casa morto, exausto, irritado muitas vezes ou hiperativo, porque precisa ali ter aquele tempo de qualidade com os pais. Às vezes consegue, às vezes não consegue. E aí fica cada vez mais irritado e demora para dormir. Então, esse período de descanso ele é importante. E é importante a gente olhar para a quantidade de estímulos que nós estamos dando para os nossos filhos. Quantidade de brincadeiras, de atividades,
de tudo que a gente dá para os nossos filhos. É importante, gente, a gente perceber que o ócio, né, o dolce far niente, né, ficar olhando para, né, tá olhando aqui aí, olhando pensando na morte da bezerra, né, ele também importante, até para que a gente gere mais criatividade, para que a gente gere mais insights positivos, e a gente não olha para isso. A gente precisa produzir. Então, não é à toa, né, que lá na China, em muitos lugares, tem escritórios em que as pessoas, elas trabalham, aí dá o horário, elas comem e a cadeira delas deita, a cadeirinha deita assim e elas dormem um pouquinho, né? Por quê? Porque é comprovado que todo ser humano precisa descansar. E nós não nos importamos com isso. Isso é um hábito. E a gente precisa colocar esses hábitos para as nossas crianças. E quanto mais atividades a gente coloca, a gente deixa essa criança mais hiperalerta, mais agitada. E aí muitas vezes eu ouço assim, mas ele quer assistir televisão até 11 horas da noite. Mas ele quer tocar, tá aqui, ó, tocando bateria 10 horas da noite, uma criança de 2 anos tocando bateria, aquelas bateriazinhas de criança. Uma vez ou outra, você levar, a criança já tem uma determinada, já tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, você levar num churrasco, né, que vai ficar até um pouquinho mais tarde, uma vez ou outra, tudo bem, mas isso ser algo corriqueiro, né? Por exemplo, casamento, levar a criança no casamento, é adequado? Não sei, vai muito da necessidade e, né, do ritmo do casal, da família, mas eu particularmente não levo. É muito difícil levar. Quando eu levo, é um lugar ali que eu sei que eu vou chegar perto ou que eu vou sair um pouquinho mais cedo do casamento. Por quê? Porque essa criança fica muito agitada e nós pais, muitos dos pais não conseguem aproveitar aquele momento, né? Não conseguem curtir aquele casamento junto com os noivos. Porque tem a criança fica com sono, a criança fica irritada, a criança quer ficar toda hora no colo, você não consegue aproveitar direito, né? Então minha irmã fala assim, casamento não é lugar de levar filho. E em determinada fase eu concordo com ela, porque quando é muito pequenininho também, existem outras demandas, né? Mas muita gente também não se importa de deixar ali o filho dormindo no carrinho, deixar o filho dormindo no banco, né? Do casamento, ali da mesa. Mas, assim, a gente precisa olhar, né, para aquela criança como uma pessoa normal, né? Você iria deitar ali para lá para um amigo, tô com sono, deita ali na mesa e dorme, né? Então muitas vezes a gente precisa tratar essa criança também com mais respeito e olhar para ela, poxa vida, né? Será que é realmente um casamento muito importante, é um evento muito importante, porque são estímulos, né? E a criança chega assim, algumas vezes eu cheguei a levar o Lucas em, acho que não foi casamento, foi uma festa de bodas da minha tia e ele chegou muito agitado. Ele demorou um pouco para dar uma diminuída para conseguir dormir. E ele já é uma criança bem agitada, né? E brincou muita música, comeu doce. Então, tudo isso interfere. Então, é importante que a gente perceba que vão existir momentos, né, que não vai ter como, e outros momentos que você pode escolher. E de repente, poxa, será que eu preciso levar? Ou será que eu não posso deixar com alguém? Será que ele não fica com ninguém? Será que é realmente importante eu ir nesse evento? Será que eu não posso sair um pouco mais cedo? Não deixo de ir, mas posso aproveitar um pouquinho menos para que ele possa descansar mais? Então, gente, quando a gente tem filho, é assim que funciona. A vida muda. Não tem como a gente dizer que não muda. Se não mudou, quem tá pagando o preço é o seu filho. É duro dizer, mas é isso. Se não mudou a sua vida, se você continua fazendo tudo que você sempre fez quando era solteiro, quem tá pagando o preço é o seu pequeno, é a sua pequena.
porque tá sentindo falta de realmente alguém tomar as rédeas dessa situação. E quando a gente fala de sono, muita gente acha que não dá a importância necessária, mas a gente precisa olhar para isso também. Peraí, uma criança que tá 10, 11 horas assistindo televisão, ele não quer desligar. Se eu desligar, ele chora. Tudo bem. A gente precisa trabalhar, sustentar esse choro, mas essa criança fica até 10, 11 horas tocando bateria, sem dormir. Mas ele não tá com sono. Claro que ele não tá com sono. Tocando bateria imagina, lá no casamento, se eu chegasse pro Lucas lá, correndo, brincando. Filho, vamos dormir? Não faz sentido. A criança tá ali, né? Com toda aquela adrenalina, curtindo aquele momento, vivenciando aquele lugar, aquela experiência. E você vira pra ele e fala, vamos dormir? Não. Você tem que dar uma diminuída, que é o que a gente chama de higiene de sono, né? Que se você pesquisar, é até indicado para nós adultos. Então, é importante que a gente preserve, né, esse momento. E para que a gente consiga fazer isso, aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, alguns passos importantes para que a gente consiga, porque muita gente fala, tudo bem, Gabi, eu entendo que é importante, mas o meu filho não dorme, ponto e acabou, né? Então, nós vamos juntos aqui falar também de algumas estratégias, de algumas coisas importantes que podem sim levantar alguns alertas, né? Alguns pontos de interrogação aí para você e de exclamação também, para que você preste atenção nisso e para que você também adeque, né? Adapte aí a sua rotina e consiga fazer com que o seu filho tenha um sono de melhor qualidade, um sono mais reparador, para que você também olhe para as suas necessidades, porque lembre-se, seu filho está te copiando em tudo, tá bom? Então, qual é a forma correta de fazer o meu filho dormir? Bom, não existe forma correta, tá? O que é correto para mim pode não ser certo para você, tá bom? Existem valores e prioridades, né? Quando o bebê ele nasce, a gente fala essencialmente do bebê ficar dentro do quarto da mãe, fazendo cama compartilhada ou não, tá? E aí vai da família, porque tem estudos a favor, né, de cama compartilhada, mas eu não tô aqui para falar e nem levantar bandeira de que é preciso fazer em todos os casos cama compartilhada, porque cada família é única, cada mãe é única e só você sabe a história que você tem, tá bom? Para fazer ou não cama compartilhada. Tem famílias e crianças que se adaptam muito bem, tem famílias e crianças que não se adaptam muito bem. E aí a gente precisa sentar e conversar para ver se está de acordo, né? Aquele formato que está se apresentando. Então, não existe forma certa do seu bebê dormir. Mas até 6 meses é aconselhável que esse bebê esteja dentro, né? Perto da mãe, dormindo perto da mãe, seja no bercinho acoplado, seja na cama compartilhada, enfim. Até os 6 meses, tá? Porque é um período, além de um vínculo muito forte, esse bebê acabou de sair, né, do útero, tá ali ouvindo o barulho, passou 9 meses ali ouvindo o barulho do coração dessa mãe, da respiração, da temperatura, da voz, e aí de um dia para o outro começa esse distanciamento da mãe e do filho. Então é importante até mesmo para facilitar e para prolongar, né, a questão da amamentação, principalmente se você gosta e opta, né, e tem ali o privilégio de fazer uma amamentação exclusiva. Então é importante que esse bebê, se ele estiver mais perto de você, para que você consiga atender essas demandas do bebê durante esse período, principalmente até os 3 primeiros meses, né, que é onde o bebê ainda está organizando o círculo circadiano dele, tá entendendo o que é noite, o que é dia, coisa que não tinha dentro da barriga, né, do útero. Então, esse bebê tá se organizando todo. Então, se ele estiver mais próximo de você, é o ideal, é melhor, tá? Mas também existem, que nem, por exemplo, o Lucas ficou, né, no nosso quarto durante, né, um pouco mais de 6 meses, tá? E aí o que aconteceu foi que quando ele acordava de noite, eu levava ele pro quartinho dele, né, pra fazer a mamada, pra trocar a fralda, porque eu não me adaptei a amamentar sentada na cama, né? Eu não sabia amamentar,
né? Mãe de primeira viagem, ninguém sabe, a gente só começa a saber quando o bebê chega, tá bom? Você pode fazer o curso que for, mas quando o bebê chegar e aí você souber a boquinha dele, o tamanho do seu peito, e aí tudo vai acontecer, tá bom? Aí tem a pojadura. Então, assim, é importante a gente saber que esse bebê, ele só vai ter aquele match ali quando ele nascer. Então, eu não conseguia amamentar sentada na cama, né? Eu ficava curvada, eu não tinha posição, aquele monte de almofada me incomodava, o bebê é muito molinho. Então, assim, eu preferia levar ele pro quartinho dele, amamentar lá, né? Tinha poltrona de amamentação, colocava ali a almofada de amamentação e eu conseguia amamentar melhor ali. E aí a gente trocava ele, tudo, e aí eu fazia ele dormir de novo e eu colocava ele de novo lá comigo no meu quarto. Então, não existe formato certo ou errado. Existe aquilo que vai se adaptar na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, porque tudo isso é um conjunto, tá bom? Então, tudo isso precisa ser conversado e falado, tá bom? Mas é importante dizer que não existe uma regra. Eu não sou a favor de um checklist. Eu não sou a favor de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não, eu acho que é mais importante a gente saber o que não deve fazer em nenhuma hipótese, aquilo que é negociável dependendo dos seus valores, né? E aquilo que tá tudo bem fazer, né? Então, só que as coisas que você entende como não é negociável e que tá tudo bem é negociável, você precisa saber os prós e os contras, tá? A cama compartilhada, você precisa saber os prós e os contras. As coisas que são positivas e as coisas que são negativas, as coisas que você vai ter que adaptar. A mesma coisa quando você coloca o seu bebê para dormir lá no quartinho dele com um dia de vida. Você precisa saber os contras disso. Então, é importante que a gente tenha acesso a essas informações para depois não ser surpreendido lá na frente. Porque aí, se você consegue, né, e você tem acesso a essa informação hoje, você consegue olhar para isso e falar, bom, vou tomar uma atitude daqui para frente e vou fazer diferente, porque eu tenho a informação. Quando você não tem informação lá na frente, você vai falar, poxa, não sabia disso, eu não sabia que isso era prejudicial, não sabia que isso causava isso, aquilo outro. Então, é importante que a gente tenha acesso a essas informações, tá bom? Então, como fazer o meu filho dormir melhor, Gabi, afinal? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, eu quero dizer aqui pra vocês é sobre previsibilidade emocional, tá? O que é isso? Esse bebê, ele está conectado basicamente ali 90% vamos dizer assim, com a mãe, né? Dentro do campo emocional dessa mãe, mais forte até os 3 aninhos de idade, tá bom? Então, essa previsibilidade emocional que a mãe vai dar para o filho dentro da relação e do estímulo, né? Do vínculo que ela tem com aquele filho, do dia a dia com aquele filho, ela é extremamente importante, tá? Então, percebe que, por exemplo, né? Uma mãe que chega todo dia em casa do trabalho regulada emocionalmente, não feliz, tá? Porque não é todo dia que a gente chega feliz do trabalho, né? Mas tá tudo bem. Ela não tá gritando, o tom de voz dela tá brando. Quando ela vê o bebê, ela fica feliz, ela brinca com ele, ela dá comidinha pra ele, ela dá banho, ela coloca o bebê pra dormir ou fica com ele junto até ele dormir, lê um livrinho, enfim, tem toda uma rotina aí de sono. Isso é o quê? É previsível pro bebê. Ele sabe que a mãe dele vai chegar mais ou menos naquele momento, depois que acontece tal atividade no dia dele. Essa mãe chega feliz, olha no olhinho dele, vê, brinca com ele, dá comidinha, dá banho, coloca ele pra dormir, bota o pijaminha, canta uma musiquinha, lê um livrinho. Isso causa o quê? Previsibilidade emocional no filho. Ele não precisa ficar alerta e preocupado se a mãe dele vai chegar, se a mãe dele não vai chegar. Como que essa mãe vai chegar? Essa mãe vai chegar feliz? Essa mãe vai chegar gritando, preocupada, irritada, chateada, chorando, brigando com o marido, brigando com ele?
Como que isso vai... Porque não é sobre o que acontece, é sobre como essa criança absorve aquilo. Então, isso gera uma previsibilidade emocional na criança, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quando a gente gera mais previsibilidade, seja emocional, ou seja até na rotina da criança, isso traz mais o quê? Segurança. E a criança que não se sente segura emocionalmente, por algum motivo, né? Ela não consegue se entregar para o sono. Porque o sono, né? Ele vem vindo, e aí você relaxa, vai acalmando sua respiração, vai acalmando os pensamentos, e aí você se entrega para o sono. E a gente precisa, né? O bebê, ele precisa se sentir seguro. A gente fala que a hora do sono para o bebê é o momento que ele está mais vulnerável, porque ele está totalmente entregue. Então, se essa criança não se sente segura, normalmente as crianças pequenininhas se sentem mais seguras aonde? No colo. Por que elas se sentem seguras no colo? Porque elas estão ouvindo um batimento cardíaco que é familiar, um cheiro que é familiar, uma temperatura que é familiar, que se sente segura. Porque ele passou 9 meses ouvindo aquele cheiro, sentindo aquele cheirinho muitas vezes, ouvindo aquele coraçãozinho, ouvindo aquela voz, sentindo aquele balanço dentro da barriguinha. Então isso causa o que nele? Segurança. E é por isso que os bebês adoram dormir no colo, né? Já ouviram falar? Eu coloco no berço, o bebê acorda. Por quê? Primeiro, porque ele não está em sono profundo. Segundo, porque ele não conseguiu ainda se entregar para o sono, ele precisa do seu colo para se sentir seguro. Então é importante a gente trazer para esse bebê previsibilidade emocional desde muito cedo, para que ele perceba que por mais que não esteja tudo bem na sua vida, por mais que você esteja enfrentando uma situação muito difícil, ele não tem culpa disso. Ele é amado, querido, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. E você tá ali para ele naquele momento, presente, olhando no olhinho dele, brincando, dando comidinha, fazendo ele dormir, dando banho. Então, isso causa uma previsibilidade emocional nesse bebê e faz com que ele se sinta mais seguro. E assim, a hora de adormecer, a hora de dormir é um momento mais calmo, é um momento mais tranquilo, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês, tá? Prestem atenção, né? Como é que tá a previsibilidade emocional de vocês por aí? Como que vocês reagem às coisas que acontecem no dia a dia, como que vocês chegam em casa para ter o contato com essa criança, ou de repente uma mãe que passa o dia inteiro, né, com o filho, como que é esse dia? Esse dia muito agitado, ele recebe, né, muitos estímulos, muitos gritos, muitos nãos, muitas repreensões. Isso tudo vai influenciar na hora do sono também do bebê, tá bom? A segunda questão aqui, ó, ansiedade e agitação da mãe. É isso aí. Uma mãe mais agitada, mais ansiosa, mais nervosa, a criança tende a se sentir o quê? Menos segura. E isso dificulta na hora do sono também. Uma mãe que não para. Levanta daí, não sobe aí, não sei o que, não puxa isso, não pega aquilo, para com isso, não baixa no seu irmão. E televisão ligada, e som ligado, e a casa agitada, e gente entrando e saindo em casa, e come, não come, come, não come, pule, brinque, brinca. Isso tudo causa uma agitação na criança muito próximo na hora de dormir. E a mãe também, a ansiedade da mãe. O que eu vejo de mãe ansiosa, gente, a criança não pode fazer absolutamente nada, né? Então, assim, às vezes é difícil ser criança hoje em dia, viu? Então, assim, a criança independente se vai cair, se não vai cair, se vai sujar, se não vai sujar, a mãe já tá prevendo o que vai acontecer. Já tá prevendo que a criança vai cair, que a criança vai sujar, que a criança vai quebrar. E aí acaba acontecendo, né? Porque a lei de Murphy, né? Você chama, acontece.
E aí, tá vendo? Avisei, não falei, não era culpa sua o que você fez, isso e aquilo. Aquilo já é uma ansiedade, um momento de estresse, né? E lembra que essa criança tá no seu campo emocional muitas vezes ainda. Então é importante que a gente olhe para isso, porque isso também vai interferir na hora do sono dessa criança, tá? Vai deixar ela cada vez mais agitada, mais estressada, mais ansiosa junto com você, porque é o ritmo da casa, é o ritmo da mãe dele. E essa criança, ela fica ali naquele momento que ela não se sente segura para se entregar para o sono. E aí ela tende a ficar cada vez mais agitada, tá? Vamos lá, muitos estímulos. Então, a gente fala, né, que a gente pede, na verdade, para que os pais coloquem os filhos para dormir até no máximo 9h30 da noite, tá? Por quê? Porque a partir das 9h30 da noite, o que acontece é que o cérebro manda um aviso do tipo: opa, deu 9h30, não foi dormir ainda. Bom, então tem que acontecer alguma coisa, ele tem que ficar acordado, né? Porque o que acontece? A partir das 5h30 da tarde, esse bebê já começa a receber melatonina, né? O nosso organismo, ele já começa a produzir melatonina, aumenta-se. E o que é a melatonina, né? O hormônio do sono, né? Então vai fazendo com que a gente vá dando uma desacelerada, a gente começa a sentir um soninho gostoso, a gente vai começando a entrar num modo mais tranquilo. Por quê? Porque a produção de melatonina começa a crescer no nosso organismo. Com o bebê não é diferente. Só que essa produção, ela tende a ficar ali crescente e mais presente até as 9h30 da noite. Passou das 9h30, o que acontece com o nosso organismo? Com o nosso também, tá? Você não foi dormir até as 9h30, tá recebendo estímulo, tá trabalhando, tá na tela, tá no celular, tá fazendo reunião, tá ouvindo música, tá fazendo academia, tá? Por isso que muitas vezes a gente pede, né, para as pessoas, quando fazem higiene do sono, não praticar atividade física à noite, porque isso vai acelerar ainda mais, né? E aí a pessoa vai tender a dificultar o período dela de desacelerar para entrar em sono, tá? Em sono profundo. Então é importante que a gente também faça isso com as crianças. Vai diminuindo. Coloca para dormir até as 9h30. Depois das 9h30, o cérebro fala: peraí, não dormiu? Ainda não dormiu? Então eu preciso dar uma carga aqui, né, de cortisol para ficar ali aceleradão, porque se ele não dormiu, ele precisa de energia para aguentar até onde ele precisar. Então essa criança recebe ali. Então muitas vezes os pais falam: nossa, quanto mais tarde ele dorme, pior fica. É justamente por conta disso, porque ele está carregado ali de cortisol, de adrenalina. Isso faz com que ele fique cada vez mais agitado, e aí você fica querendo fazer ele dormir depois desse horário, e normalmente é mais difícil. Então, normalmente os bebês que são muito novinhos dormem ali 6 horas da tarde, 7 horas da noite, né? Por quê? Porque já começou ali um processo de melatonina, de sono, essa criança já começa a tender a ficar mais sonolenta. Então a gente diminui, né, a rotina da casa, diminui as luzes, deixa ali uma luz mais indireta, desliga a televisão. A televisão, ela tem um estímulo sonoro, ela tem um estímulo visual, ela tem as luzes, né, que muitas vezes a gente consegue ver de longe, né? Não estamos olhando para ela, mas está ali, tem uma frestinha da porta aberta e a luz está ali aparecendo. Então tudo isso gera um estímulo, né? Brincadeiras também muito agitadas, também perto da hora de dormir, podem colaborar também para deixar a criança mais agitada e dificultar na hora também do sono. Fazer a última soneca, né, muito perto do início do sono noturno, indicado que essa criança faça ali a soneca, ela vai fazer a última soneca 1 hora antes de iniciar o sono noturno, no mínimo, tá? Porque se ela acorda, por exemplo, às 5h30 da última soneca, você vai querer que ela inicie o sono noturno às 7 horas da noite, né, às 19h, pode ser que dê ruim, né? Porque ele tá acordando da última soneca muito tarde.
Pode ser que seja uma opção eliminar essa última soneca dele, deixar ele com outras sonecas, prolongar um pouquinho mais essas outras sonecas para que ele consiga se restabelecer e não faça a última. Em vez de ele acordar às 5h30 do horário da última soneca, ele vai acordar, por exemplo, às 4. Aí vai ficar das 4 até às 7 sem dormir. E aí às 7 ele inicia o sono noturno, né? Essa criança vai tender a pegar no sono mais rápido. Então é importante que a gente verifique todas essas janelas de sono, a quantidade de sonecas e essa quantidade também de estímulos antes de dormir. Uma criança tocando bateria, vendo televisão, vendo desenho animado, ouvindo música, 10 horas da noite, é claro que ela vai ter dificuldade para dormir, tá bom? Então é importante a gente começar a fazer essa higiene do sono e em nós também. Tá? Quando a gente dorme melhor, a gente acorda melhor, a gente acorda muito mais disposto para fazer as coisas que a gente precisa fazer, mais descansado, mais ativo, com o cérebro muito mais produtivo, né? Tendo muito mais insights, criatividade. Então é importante que, para também cuidar dessa criança, né? Mais dispostos para cuidar também do outro, para servir o outro, para servir os nossos filhos, a nossa família. Então, se a gente não dorme, como é que a gente acorda no outro dia? Para lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, trabalhar, fazer reunião, ir na feira, ir no mercado, limpar a casa, passar roupa. Como é que faz para fazer tudo isso sem dormir direito à noite? Por isso que é tão difícil, né, no começo da nossa jornada materna, né, a privação do sono. Porque o sono é fisiológico, a gente precisa do sono, tá? E é importante que essas mães que já têm crianças maiores, né, que não dormem, é importante que a gente verifique o que está acontecendo, né, naquela rotina da família, de repente a criança está passando por algum momento, né, dentro da família decisivo, uma separação de pais, troca de escolinha, troca de local, né, tá mudando de cidade, perdeu um amiguinho, meu amiguinho saiu da escola, perdeu alguém querido. Tudo isso vai influenciar no sono da criança, tá bom? Então é importante a gente olhar para todas essas questões, para que a gente não feche os olhos para o sono dos nossos filhos. A gente perceba o quanto que ele é importante no desenvolvimento das crianças. E não 20 minutos tá bom para ele dormir, tá? Então, assim, é importante que a gente olhe para isso com muito cuidado e com muita responsabilidade e descubra por que o meu filho não dorme. Quando você descobriu por que o seu filho não dorme, eu tenho certeza que você vai querer resolver essa situação. Porque ele não dormir é prejudicial tanto para você quanto para ele. É importante que a criança durma também para que a gente consiga descansar. É prejudicial para nós quando a criança não dorme. Não é só uma questão de, ele não dorme e eu não consigo fazer os trilhões de coisas que eu tenho que fazer. Inclusive, descansar. Então é importante que a gente priorize isso na nossa vida, priorize isso na vida dos nossos filhos, para que eles tenham um desenvolvimento muito mais integrativo, pleno, de saúde, desenvolvimento motor, cognitivo, de aprendizagem. Uma criança que dorme, né, que consegue relaxar, ela vai ter um outro tipo de desenvolvimento, um outro tipo de aprendizagem, muito mais foco, muito mais atenção. E eu tenho certeza que é isso que vocês querem, né, pro filho de vocês, porque também é isso que eu quero pro meu, tá bom? Então vamos nos empenhar no porquê o meu filho não dorme e fazer previsibilidade emocional, controlar a agitação, a ansiedade e fazer a rotina do sono também antes de dormir é imprescindível para que a gente consiga realmente ter um sono de qualidade para os nossos filhos e para nós, tá bom? Então, eu quero agradecer de vocês estarem aqui hoje, todas vocês que passaram por aqui. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva no nosso feed, tá? E eu quero te ajudar. Coloca aqui uma pergunta para mim, se você tem alguma dúvida, se você precisa de ajuda na questão do sono dos seus filhos. A gente pode bater um papo. Eu posso te ajudar a descobrir por que seu filho não anda dormindo por aí. A gente pode juntas ajustar o que está acontecendo. E eu quero te ajudar, quero te ouvir, tá bom? Então é isso, gente.
Um grande beijo, boa noite e fiquem com Deus e bons sonhos. Durmam bem, tá bom? Tchau, tchau.